Essa streamer tava lá toda bonita, cheia de pessoas na live assistindo, quando de repente o filtro falhou. Parece que a realidade veio à tona. Existem muitos clipes que chegam a ser até engraçados e cômicos, de filtros falhando em meio a lives na China. E eu entendo o choque da audiência, porque a diferença entre o filtro e a vida real é bem grande. Mas como que elas conseguem fazer isso? Como que elas transformam esse rosto redondo num rosto bem fininho e ficam parecendo deusas da internet? Ai, que delícia! Bom, tem algumas pessoas que compartilharam um tutorial. Dá uma olhada aqui. Preparação para a live. Passo 1. Ligar a luz principal e a luz do rosto. Depois tem que ajeitar o rosto para ele ficar oval e ter cuidado para que a maquiagem fique no lugar certinho. Agora a segunda luz, a luz rosa do queixo. E para deixar tudo perfeito, colocamos uma luz acima da cabeça. Essa daqui. A transformação é tão radical que dá pra entender o porquê que a internet chinesa tá pirando com isso. Tiveram comentários online que disseram coisas como: ah, esses filtros deveriam ser proibidos. Elas realmente acham que parecem assim. Outros comentando que agora eu entendo por que os streamers que exageram tanto não têm medo dos parentes reconhecerem elas. É porque, sinceramente, ninguém reconheceria mesmo. Isso daqui voltou a ser um assunto aí à tona na internet chinesa e agora tem dedo e envolvimento do governo, inclusive. Vem comigo que eu vou te explicar melhor aí essa fofoca. Um movimento bem interessante está acontecendo agora na China. Parece que o governo chinês e as autoridades começaram a agir. Eles estão lançando o que uma galera tá chamando de ordem sem maquiagem. Não é bem proibição ao uso de maquiagem no país, mas é uma série de desincentivos, digamos assim. É uma série de medidas e recomendações que as autoridades chinesas têm lançado para esse tipo de streamer e para a indústria que produz entretenimento na internet da China. As novas recomendações dizem basicamente o seguinte: streamers desse tipo não deveriam usar maquiagem tão pesada, não deveriam induzir o consumo excessivo dos espectadores e não deveriam criar ranking de gastos para que a pessoa que gasta mais dinheiro na live dela apareça e fique destacada ali. O governo reconhece que isso pode ser ruim para a pessoa, e daqui a pouco eu vou te contar alguns casos também bem curiosos sobre isso. Além dos filtros de beleza, tem também a tecnologia que modifica o corpo das streamers. Você consegue deixar as pernas mais longas, as proporções mais perfeitas, consegue deixar a pessoa com uma pele mais clara, mais radiante. Então é tipo um Photoshop ao vivo. E muita gente se questionou sobre essas medidas do governo. Tipo, o governo chinês agora se importa com filtros e maquiagem? Isso não é uma coisa meio boba? E bom, não é, tá? Não é bem por aí. Eu já vou te mostrar o quanto que isso daqui impacta na sociedade. E parece que o governo não tá sendo tão bonzinho assim, tá? Aparentemente, ele não tá se preocupando somente com o bem dos espectadores, com o bem-estar das pessoas. Eu não posso afirmar nada, mas tem circulado online aí algumas teorias bem interessantes. Existem pessoas dizendo que essa recomendação talvez se torne regulamentação, não é exatamente sobre moralidade, é sobre proteger as pessoas que estão assistindo a live. A questão seria mais financeira. Pensa comigo, a China está enfrentando uma crise imobiliária. A economia do país não tá lá essas coisas também. O consumo de algumas indústrias no país tem diminuído. E daí tem um monte de dinheiro circulando nas lives e na internet, mas esse dinheiro tá indo geralmente para Big Techs, para empresas virtuais, e não para as áreas que o governo considera estratégicas ou mais importantes para o país. Existem pessoas que acreditam que, na verdade, as autoridades querem redirecionar esse dinheiro. Elas querem trazer ele de volta para a economia que eles consideram ser de verdade. Ou pelo menos controlar melhor para onde ele vai através de multas e regulamentações. E de novo, isso é só uma teoria que circula por aí, tá? Mas isso faz a gente pensar um pouquinho, né? O mais curioso e dramático dessa história é que por trás de toda essa questão cômica e engraçada, existem histórias reais de pessoas que se deram muito mal nesse esquema. E quando você escuta essas histórias, o negócio para de ser engraçado. Tem a história de um senhor de 60 anos que gastou mais de 60 mil yuans em uma semana para se tornar o maior doador de uma streamer. Ele conta que a streamer conversava com ele depois das lives, prometia coisas, e ele foi se afundando cada vez mais. É claro que ele tinha segundas intenções ali com a streamer, mas é bem curioso até onde alguém pode chegar por uma paixão cega por alguém. Tem história também de outras províncias, de um fazendeiro, por exemplo, de 62 anos, que gastou todas as economias da vida inteira e ainda pegou alguns empréstimos só para continuar mandando presentes para uma streamer.
É uma coisa assim muito doida de se pensar, tá? E eu não duvido que isso aconteça de verdade. Tinha um caso sendo contado também de uma filha que descobriu que o pai gastou 50 mil yuans em 3 meses. E isso era praticamente todo o dinheiro que ele e a mãe dela tinham economizado. Quando ela viu a fatura no celular, ela ficou em choque. Existem muitos casos bem documentados disso daqui. Tinham até advogados contando que pelo menos 3 ou 4 pessoas procuraram ele, dizendo que foram enganados por streamers. E uma delas perdeu mais de 800 mil yuans. Tem um caso também de um cara que foi contatado por um streamer, dizendo que ela queria namorar ele. E durante um ano, ele mandou mais de 300 mil yuans em presentes. E eles se encontraram 4 vezes, e nem sequer seguraram as mãos. E de acordo com a história, a streamer dizia coisas como: se você me ama de verdade, você tem que provar mandando dinheiro e presentes. E o cara caiu nessa. Até que ele descobriu que ela, aparentemente, tinha outros namorados ao mesmo tempo. Cada um mandando 100 a 200 mil yuans pra ela. Nem namorar em aplicativo de namoro sai tão caro assim. E novamente, existem muitos casos bem documentados disso daqui, de pessoas que acabam mandando dinheiro para pessoas na internet, que caem em papo, em conversa de gente da internet assim, justamente sobre isso que eles consideram ser um esquema muito bem organizado. E algumas pessoas disseram que sabiam como funcionava o treinamento dessas streamers em algumas agências. E de acordo com essas pessoas, o esquema funcionava assim. Primeiro, as streamers nunca aceitavam presentes ou dinheiro por transferência normal, sempre pela plataforma. E o motivo disso é bem claro, tá? Se ela aceitasse transferência por uma conta ou alguma coisa assim, a pessoa poderia processar e tentar recuperar o dinheiro. Mas se o dinheiro vai pela plataforma, ele é dividido entre a plataforma e a agência. Então se torna uma coisa legítima, e é praticamente impossível de reaver esse dinheiro. É tipo um esquema, só que legalizado. Então não parece que seja só uma má conduta individual, tá? Parece ser um esquema um pouquinho mais bem trabalhado. E olha, tudo isso está acontecendo num contexto bem específico. A economia chinesa não está no melhor momento. Você tem crise imobiliária, você tem empregos difíceis de encontrar, salários baixos, tem muita dívida. E no meio disso tudo, a indústria do entretenimento está crescendo demais. E tenta se colocar um pouco no lugar. Por que você estudaria anos para ganhar 5 mil yuans por mês, enquanto alguém que largou a escola cedo para virar streamer pode chegar a ganhar até 1 milhão por ano? Isso geralmente é o que passa na cabeça dos jovens chineses. É uma coisa bem tentadora, né? E aqui vem a parte mais irônica dessa história. Porque a indústria de streaming na China já tem problemas há anos. Conteúdo problemático, manipulação emocional de pessoas. Tudo isso já existia há bastante tempo. E dizem que as autoridades meio que ignoravam, ou pelo menos toleravam tudo isso. E o porquê disso, segundo algumas análises que circulam na internet, é porque esse modelo estimulava consumo, ele gerava tráfego e criava lucro para as plataformas e agências chinesas. E de certa forma, mantinha uma certa parcela da população distraída. Era uma coisa conveniente até então. Mas parece que agora, quando o dinheiro começa a ir para o lugar errado, quando a economia enfraquece e eles precisam desse dinheiro circulando em outros lugares, aí sim aparece a preocupação e talvez até uma possível regulamentação. Tem gente que acha que isso não é só sobre proteger pessoas, e sim sobre controlar o fluxo de dinheiro. Mas aí, cada um tira suas próprias conclusões, né? E essa questão do filtro também tem um contraste cultural bem interessante. Porque a China tem 5 mil anos de cultura tradicional, né? Mais ou menos. Na cultura antiga, a beleza era algo que vinha de dentro. Refletia a nobreza, espiritualidade, tinha um respeito pela ordem natural. Não era sobre filtros, nem sobre maquiagem pesada. A cultura tradicional, ela enfatizava a harmonia. Você ser uma pessoa autêntica era uma coisa bonita. E é como se o coração de uma pessoa cheio de ganância por dinheiro não consegue ser coberto por nenhum tipo de filtro. Mas aí você olha para a realidade agora em 2026 e o contraste é bem grande, né? E talvez você não esteja sendo escamado, talvez não tenha uma streamer aí bonita tentando arrancar o seu dinheiro, mas tem outra coisa que está arrancando o seu dinheiro todos os meses. Os preços muito altos. E se você não quer ser escamado, não quer perder o seu dinheiro inteiro assim que você recebe ele, escuta só esse recado que eu tenho para você.
Eu sei que você entende o quão ruim é você trabalhar o mês inteiro e o seu dinheiro não render quase nada porque tá tudo muito caro. Você precisa trocar de celular, mas não consegue devido ao preço. Quer comprar uma roupa legal, mas também não consegue. E você não encontra promoções boas onde você vive. Mas calma, existem algumas soluções bem fáceis e hoje eu posso te ajudar com isso. Eu apresento a você o Rota Promoções, nosso grupo de WhatsApp, onde eu mesmo, junto da minha equipe, estou o dia inteiro postando as melhores ofertas, descontos, cupons e promoções para você economizar muita grana na hora de comprar qualquer produto na internet. Desde roupas, eletrônicos, sapatos, brinquedos, coisas para sua casa também, tudo. A gente está procurando o dia todo as melhores ofertas do dia e postando aqui no grupo, para você garantir que o seu dinheiro vai ser bem gasto e que você vai gastar o mínimo possível. E o melhor de tudo é que você pode entrar nesse grupo agora mesmo, de graça. Não custa literalmente nada para você. Eu gosto muito de comprar na internet e economizar dinheiro também, como qualquer pessoa, e eu ainda posso de quebra ajudar vocês também. Então escaneia o QR Code aqui com a câmera do seu celular, ou clica aqui no link da descrição, no comentário fixado, eu vou deixar aqui em todos os lugares, e vem fazer parte do nosso grupo aí. No final das contas, é difícil saber quem que é vítima e quem que é vilão nessa história. As streamers que usam filtros e manipulam algumas pessoas, bom, muitas delas também são universitárias desesperadas por uma renda numa economia problemática. Os homens que gastam fortunas muitas vezes são manipulados, mas também alguns escolhem acreditar em fantasias óbvias. As plataformas e agências que lucram com tudo isso, elas tecnicamente estão operando dentro da lei. É um sistema onde todo mundo está explorando todo mundo. E se isso tem uma solução, eu sinceramente não sei. Não sei se proibir maquiagem pesada e filtros exagerados vai resolver o problema de todo mundo. Talvez o problema de verdade não seja a aparência. Talvez seja uma sociedade onde o valor de uma pessoa passou a ser medido pelo dinheiro que ela tem, pelo status e pela aparência também. Onde o trabalho honesto e a autodisciplina meio que estão perdendo sentido. E enquanto isso não mudar, as pessoas vão continuar procurando formas de escapar, seja através dos filtros em redes sociais, seja através de fantasias virtuais que só servem para arrancar o seu dinheiro. Enfim, me diz aí o que você acha. Você acha que essas recomendações do governo vão mudar alguma coisa? Deixe sua opinião aí nos comentários. E se você gostou desse vídeo, deixa um comentário aí, cara. Fala alguma coisa aqui, eu gosto de conversar com vocês nos comentários. Eu sempre leio os comentários, tá? À medida que eu consigo fazer. Então comenta alguma coisa aí, qualquer coisa, só para ajudar no alcance do vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui e a gente se vê no próximo vídeo.